Olá! Estamos começando mais uma live. Bem, pessoal, antes de começar aqui, eu vou dividir com vocês que como eu vou chamar de aula, porque vai ser uma aula, a live de hoje. E a Heloísa vai compartilhar muita foto com a gente, impressa e tudo mais, para dar mais conteúdo. Então, eu vou desativar os comentários quando ela entrar, para dar bastante foco na participação dela. E aí depois, no final da live, eu ativo de novo para vocês participarem. Se vocês quiserem mandar qualquer pergunta nesse meio tempo, tem aqui embaixo um símbolozinho com uma interrogação. Escreve ali, que aí eu posso puxar no meio da conversa para acrescentar essas perguntas. Aí, falando sobre o projeto, a ideia dessa conversa que a gente vai ter é uma série de conversas que eu tenho, faz parte do Protagonistas da Cultura Brasileira, e o intuito é compartilhar conteúdos da nossa cultura, para a gente valorizar a nossa cultura e compartilhar conhecimento que sai daquela zona de clichê comum que algumas marcas utilizam, ou que estrangeiros têm esse conteúdo. E nosso conteúdo é tão lindo, é tão rico. Por isso que eu inventei essa série e estou organizando e compartilhando com vocês. Deixa eu ver aqui se a Heloísa já está a postos. Vou chamar aqui ela. Estamos esperando. Uau! Gente, olha o fundo! Bem-vinda, Heloísa! Obrigada, Mari. Nós estamos hoje de Tarsila, ó, para todo lado. Pessoal, eu vou então tirar os comentários por enquanto, que é para a gente conseguir ver bem Heloísa e todas as imagens que ela vai compartilhar com a gente. Tudo bem, Mari? Muito Tudo obrigada bem? pelo convite, adorei. Viu você me convidar, me sinto muito honrada. Primeiro em estar aqui com você e depois poder falar da nossa querida Tarsila do Amaral, que é uma personagem da nossa cultura, uma personagem maravilhosa, com uma vida riquíssima, tanto profissional quanto humana. Né? Então, é muito importante para mim, me sinto honrada de poder falar um pouco mais da vida dela, compartilhar um pouco do que eu sei com todas as pessoas e com quem estiver nos ouvindo. Você sabe que eu comecei a live falando assim, bom, daqui a pouco a gente começa a nossa aula, e eu nem corrigi, porque vai ser uma aula de fato. Pessoal, só para repetir, então eu desativei os comentários, porque ela vai mostrar muita imagem, e aí vocês vão conseguir ver as imagens de fato. Eu já fiz um roteiro de algumas perguntas para fazer com a Heloísa. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tem um símbolozinho aqui embaixo de interrogação. Vocês podem clicar ali e mandar a pergunta. Ou, no final dessa live, eu vou ativar de novo para vocês poderem interagir. Certo? Me sinto falando literalmente com ninguém, né? Porque não tem comentário, então eu não sei se... Mas espero que esteja bem. Tá tudo ótimo. Heloísa, para começar, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Primeiro, eu queria que você se apresentasse e depois que você contasse o que é brasilidade para você. Então, eu me chamo Heloísa Paranhos, e eu tenho páginas no Facebook e no Instagram, como Mania de Museu, um projeto que eu criei há quase 3 anos, da minha grande paixão pelo mundo das artes, e também no momento pessoal que eu estava, que eu queria muito preencher a minha vida de uma maneira bacana, de uma maneira realmente que me desse muito prazer. E esse mundo das artes sempre me fascinou. Eu sou pianista clássica, então
já tenho essa coisa com a música e com esse mundo realmente de artes, né? Mas a paixão pelas artes plásticas foi que eu fiz parte de um grupo de história da arte aqui em São Paulo, viajei pelo mundo. Então, isso sempre no caminho dos grandes mestres, isso sempre me fascinou. E quando eu resolvi abrir aqui em São Paulo, quer dizer, abrir essa possibilidade das pessoas irem conhecer museus e exposições de uma maneira diferente, conhecendo a vida do artista e as obras, o por trás da vida, o que tinha aquela vida, o que o artista quis dizer naquele momento em que ele fez aquela obra, isso eu acho que faz toda a diferença. E ano passado, quando eu levei meus grupos na Tarsila, eu pude sentir isso claramente. Quando eu contava a história da Tarsila atrás das obras de arte, no momento em que ela estava naquele momento, na vida pessoal dela, as pessoas se encantavam de uma tal maneira. Foi uma exposição que marcou época. Para mim, para as pessoas, para o MASP, para a cidade de São Paulo. Então, meus grupos só crescem a partir daí. Eu estou muito feliz com tudo isso. E a minha relação com a cultura brasileira sempre foi muito estreita, porque eu, como pianista, eu privilegiei tocar os nossos compositores, como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, não é? E assim, a minha grande paixão e admiração foram pelos nossos modernistas mesmo, que tiveram essa coragem de romper, fazer essa ruptura com os academicistas tão fortes no Brasil naquele momento. E com a Semana de Arte Moderna, eles abriram caminho para essa arte nova, para este momento novo que começou a surgir no Brasil, né? Um estilo novo de arte. Então, pela coragem deles, a minha eterna admiração. Tá certo. E o brasilidade, o que significa brasilidade para você? Para mim, brasilidade, esse sentimento, eu sinto, quer dizer, é um sentimento que me toma quando eu estou fora do Brasil, na maioria das vezes. Eu me lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos e eu entrei num restaurante. Quando eu entrei, tinha um conjunto tocando uma música, né? A hora que eu entrei, começaram a tocar Garota de Ipanema. E aquilo, naquele momento, eu fui tomada de um sentimento que eu só posso classificar como brasilidade, porque eu queria contar para todo mundo ali, olha, é a música do meu país, sabe? Eu senti um orgulho tão grande de ser brasileira naquele momento, da música do meu país. E eu acho que é um sentimento que é difícil contar para o estrangeiro. Que sentimento é esse? O estrangeiro, com certeza, sabe muito mais de nacionalidade, de patriotismo até do que nós brasileiros. Mas este sentimento de brasilidade é único, é nosso. Então, não tem como comprar, exportar, vender. É sentir. É sentir. Eu adorei essa explicação. Heloísa, vamos ambientar. Agora a gente vai entrar para a nossa artista. Tá, e para ambientar, eu queria que você me falasse qual é a época que ela nasceu e a época que ela estourou como artista, de fato. Sim. Só para a gente se localizar na linha do tempo. Então, Tarsila nasceu em 1886, no município de Capivari, interior de São Paulo. E eles eram de família muito rica, cafeeiros de elite. O avô de Tarsila era tão rico que o apelido dele ele era conhecido e chamado por O Milionário, de tão rico. Então, quando Tarsila fez 12 anos, a família mandou ela e a irmã para um colégio interno em Barcelona, na Espanha. Quando ninguém saía do Brasil, ela com 12 anos já foi estudar fora. E nesses 2 anos que ela passou nesse colégio, eles no colégio fizeram algumas competições artísticas. E Tarsila, nas palavras dela, entre colagem, desenho e pintura, ela fez esta obra, O Sagrado Coração de Jesus, e ganhou prêmios com esta obra no final da competição. Então,
já demonstrava os seus talentos artísticos com apenas 12 anos de idade. Então, vamos dizer que a primeira manifestação artística dela foi este Sagrado Coração de Jesus, que é lindo. Pensando numa garota de 12 anos, não é? Agora, ela foi estudar realmente em Paris quando ela tinha 36 anos. Depois de já ter passado muitas coisas na vida dela, ela já tinha uma filha, a única filha dela, que se chamava Dulce, já tinha 10 anos. Então, foi em 1920. Ela foi para Paris e deixou a filha Dulce no internato em Londres. E da caipirinha, muito simples de São Paulo, a maneira simples de se vestir, ela se transformou na mulher sofisticada que só usava alta costura parisiense. Ela modificou totalmente a maneira de arrumar o cabelo, a maquiagem, e se tornou uma mulher de sociedade na Paris da época. Então, ela realmente entrou na vida de Paris e se transformou numa mulher sofisticada na Paris da época. Ela foi estudar na Académie Julian, que era a escola de artes mais importante da Europa na época. E lá ela teve a oportunidade de conhecer Fernand Léger, Albert Gleizes, André Lhote, que foram seus grandes mestres nessa época. E ela dizia que Fernand Léger ensinou para ela as figuras grandiosas e o estudo de cores monocromáticas. E Gleizes e Lhote deram a ela a chave do cubismo, mas um cubismo com amor. Mas Tarsila tinha muita personalidade e ela se impôs colocando o nosso Brasil nos trabalhos dela. Ela aprendeu as técnicas e ela vamos dizer, pegou a influência de tudo que ela aprendeu, mas colocou a nossa brasilidade no trabalho dela. Né? Então... E agora, fazendo o link, né, com a fase que a gente mais conhece dela, conta pra gente um pouco como ela conheceu a Anita Malfatti. É um trava-língua pra mim, gente. E como que se formou, quem são e como se formou o Grupo dos Cinco? Grupo dos Cinco. Ela e a Anita se conheceram estudando com um professor de arte acadêmica aqui em São Paulo, que foi Pedro Alexandrino. Isso mais ou menos em 1919. E ficaram muito amigas. Quando Tarsila foi para Paris, em 1920, elas continuaram se correspondendo. E foi Anita Malfatti que falou para Tarsila da Semana de Arte Moderna. Contou para Tarsila através de cartas. Porque Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna, como muita gente ainda pensa que ela participou. Mas ela faz parte dos modernistas brasileiros. Né? Mas ela chegou em junho de 1922 e foi a Anita que também apresentou Tarsila para os nossos modernistas, que eram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e Anita Malfatti, que fizeram parte da Semana de Arte Moderna. Estavam eles todos numa confeitaria muito chique aqui de São Paulo, quando Anita chegou com Tarsila. E os olhares de Tarsila com Oswald de Andrade, naquele momento, já conectaram e já naquele momento eles sabiam que algo muito forte iria acontecer entre eles. Mas, primeiro, eles começaram uma amizade muito forte ali entre os cinco. Eles realizavam eventos culturais. Sempre, Tarsila era uma pianista muito boa. Então, Tarsila no piano, Mário de Andrade também no piano, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia nas suas poesias, nos seus poemas, Anita Malfatti desenhando. E assim eles passaram a serem conhecidos como o Grupo dos Cinco. E o Grupo dos Cinco, Anita Malfatti registrou nesse momento delicioso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tarsila e Mário de Andrade ao piano, Oswald de Andrade, que tinha o apelido de O Gordo, dormindo aqui, descansando, Menotti Del Picchia também, e
a Anita Malfatti aqui no sofazinho. Então, um momento de descanso, de muita amizade, e neste delicioso desenho que ficou marcado como o Grupo dos Cinco, feito por Anita Malfatti. Agora, em fim de 1922, novembro mais ou menos, Tarsila voltou para Paris para continuar os seus estudos e deixou por aqui muitas saudades. Em 1923, em janeiro, Oswald de Andrade vai para Paris, atrás de Tarsila. Eles iniciam um relacionamento, não é? E foi um relacionamento de cara muito importante, mas eles não puderam anunciar esse relacionamento assim também para todo mundo, por uma série de razões. Então, depois de alguns anos, Mário de Andrade chamou esse casal, né? Ele shippou o casal, falando nos termos de hoje, né? E chamou esse casal de Tarcivaldi. Então, eles passaram a ser um casal shippado Tarcivaldi. E a partir do momento que eles ficaram shippados, né? Que teve essa união, também teve um momento muito importante para a Tarsila entre aquele olhar caipira e voltar para casa e rever o Brasil de uma maneira mais Brasil, né? Mais brasilidade e tudo mais. Conta pra gente um pouco dessa fase para o Brasil. Como que foi? Então, eles conheceram em Paris, Oswald e Tarsila, eles conheceram Blaise Cendrars, que era um poeta e um escritor fabuloso. Ele era suíço, mas morava em Paris na época. E ele tinha vontade, tinha loucura para conhecer o Brasil. Então, o casal Tarcivaldi convidou Blaise Cendrars para vir conhecer o Brasil. E eles vieram em fevereiro. E Tarsila levou primeiro Blaise Cendrars para conhecer o Rio de Janeiro. Então, eles chegaram no Carnaval no Rio de Janeiro e Tarsila levou Blaise Cendrars para conhecer o Carnaval em Madureira, no Rio de Janeiro. E por onde ela andava, ela levava sempre o seu caderninho de desenho e ia desenhando e registrando tudo que ela via. Porque para Tarsila também eram momentos muito especiais. Apesar dela ser brasileira, ela estava fora há muitos anos. Então, tudo também era muito novidade para ela. E ela ia registrando tudo que ela via. Depois do Rio de Janeiro, eles foram para cidades históricas de Minas Gerais. E ela se encantou com o popular, com os altares domésticos nas cidades históricas, com essa coisa tão ingênua, tão linda dos altares em São João del Rei. Ela se encantou com as obras de Aleijadinho, com as obras do mestre de Ataíde, e ela foi registrando tudo no papel, fazendo seus desenhos, que depois se transformaram nos seus olhos sobre tela e surgiu assim a fase Pau-Brasil, inspirada nessa viagem que ela fez, né, com Oswald de Andrade e Blaise Cendrars, inspiradas no nosso Brasil, nessa simplicidade, nas cores do nosso Brasil. E dessa viagem, além da fase Pau-Brasil, Oswald de Andrade e Blaise Cendrars, eles se inspiraram para fazer poemas e livros que se chamaram, o de Oswald de Andrade se chamou Pau-Brasil e o de Blaise Cendrars se chamou Fête de Route, que tem ilustrações dos desenhos de Tarsila, sabe? Também desta fase, dos desenhos destas viagens e da fase Pau-Brasil. Então, é muito interessante a gente pensar que Tarsila influenciou artistas do porte de Blaise Cendrars e Oswald de Andrade, não é? Então, é muito, muito importante a gente ressaltar isso, quanto ela também influenciou artistas deste porte. E também pensar o quanto ela inovou com este trabalho, porque ela foi influenciada pelos grandes mestres, né? Neste período que ela passou na Europa, ela bebeu do cubismo destes grandes mestres, mas ela trouxe para o nosso Brasil e inovou com as nossas cores, com a nossa temática, com a nossa flora, a nossa fauna, o nosso povo.
Então, ela fez um trabalho único, só dela. A gente pode dizer que o cubismo feito por Tarsila, ninguém fez no mundo um trabalho igual. Né? E aí vem o termo brasilidade, que cabe muito bem neste trabalho de Tarsila. E Mário de Andrade inventou esse termo brasilidade pensando em Tarsila, porque ela bebeu as influências europeias, trouxe para o nosso Brasil, colocou o nosso Brasil nesses quadros e levou de volta para a Europa para mostrar um Brasil muito pouco visto e muito pouco conhecido naquela época, isso em 1924. Então, esse orgulho de ser brasileiro, a gente pode, esse termo cabe muito bem também nas obras de Tarsila, não é? E aí, dentro desse romance, dessa redescoberta do que é o Brasil, o que é o estrangeiro e tudo mais, surgiu o movimento antropofágico. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco disso e Sim. já emendando, para não te interromper, para você contar a versão da Tarsilinha, o que é o Abapuru, enfim. Eu fiquei encantada, eu tenho certeza que o pessoal também vai ficar encantado com essa versão. Então, em 1928, Tarsila fez o famoso quadro Abapuru, que inspirou Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, que depois, em seguida, o movimento antropofágico. Mas quando Tarsila fez o famoso Abapuru, ela não pensou em nada disso. Ela queria dar de presente para Oswald de Andrade, que era o seu amado, né? Ela queria encantar o seu amado com um presente. Né? Aí ela fez o Abapuru, ela fez aquela figura estranha, diferente. E quando ela levou para Oswald de Andrade, que estava naquele momento já com o Manifesto Antropófago começando, ele viu aquela figura estranha e ele perguntou para Raul Bopp, que estava próximo, e falou: Raul, o que você acha dessa figura? Aí Raul falou: parece um gigante. E Oswald falou: parece um homem plantado na terra. Quando ele falou essa frase, Tarsila imediatamente pegou um dicionário Montoya da língua tupi e foi ver o significado dessa frase. E ela viu que Aba seria homem em tupi. E ela pensou plantado na terra. Aí ela não viu nada que desse esse significado assim. Mas ela viu que poru seria que come carne humana. Então, ela juntou Aba, poru, o homem que come carne humana, o homem antropófago, o homem plantado na terra que come carne humana. Quando eles chegaram a essa conclusão, Oswald pirou. Ele falou: pronto, é isso. É o manifesto antropófago, é o homem que come carne humana. Né? Mas, segundo Tarsilinha, que é maravilhosa, que ela está nos assistindo, né? Que legal! Ela está nos assistindo. E ela fez, conforme a interpretação dela, que ela fez um livro contando a interpretação dela, que eu acho linda também. Eu fiquei encantada. O Abapuru foi um autorretrato que Tarsila fez para se dar de presente para o seu amado. Não é? Ela, no dia quente de verão, no Rio de Janeiro, ela provavelmente nua, ela sentada na sala, onde tinha um espelho bem grande. Tarsilinha tinha 6 anos quando Tarsila morreu. E ela se lembra muito bem da tia. E ela se lembra deste espelho, que era um espelho grande, que vinha do teto até o chão. E esse espelho, ele era levemente inclinado. Então, Tarsila estava sentada, descalça, talvez nua, pelo que Tarsilinha conta, com as pernas dobradas, o braço estendido assim, o outro braço, o outro cotovelo encostado no joelho, com a mão segurando a cabeça e pensando: como agradar o meu amado?
Eu quero tanto fazer algo que Oswald se encante, que Oswald, sempre tão moderno, sempre tão antenado, vai pensar, puxa, mas é uma figura estranha, maravilhosa. Que figura é esta? E, ao mesmo tempo, engraçada. Então, ela estava assim, pensando. De repente, ela olhou e viu a sua própria figura refletida no espelho, mas era um reflexo distorcido. Ela viu, em primeiro plano, grandes pés. Aí, ela viu que subia as suas pernas, o corpo, e lá longe, a cabeça bem miudinha, e os cabelos que ela usava repartidos no meio e na forma de coque. Aquela figura que ela viu estampada deu um clique assim, de repente, e ela, como artista, viu naquela cena um momento de criação. Aquilo, na hora, veio para ela um momento de criação. E ela, sempre muito antenada, muito rápida, pegou rapidamente um papel e desenhou. Ela desenhou o que ela viu naquele momento. Os grandes pés, as pernas, o corpo alongado e uma cabeça bem fininha, bem miudinha lá no canto. Deste desenho, ela imediatamente pegou uma tela e, como ela sempre colocava as cores do nosso Brasil, ela colocou fundo azul, representando o nosso céu, e ela colocou um cacto verde que sempre fazia ela lembrar das fazendas onde ela morou, onde ela nasceu e depois morou, que tinham muitos cactos. E também como uma figura fálica, que naquele momento de que ela e Oswald tinham uma relação erótica muito forte. Então ela queria representar isso de uma maneira fálica também. Então, cacto representando o verde das nossas matas e esse fálico da relação dos dois. E ela queria ter os olhos de Oswald de Andrade também sendo representados, porque ele tinha os olhos entre verde e amarelo, a cor dos olhos dele. Então, ela fez um sol, mas esse sol tem retina e tem íris. E ela queria que os olhos do seu amado estivessem sempre voltados para ela, sempre olhando para ela. Então, quando ela terminou, que ela olhou o resultado, ela amou. Ela falou, pronto, está feito o meu presente. Meu presente, está pronto. Agora eu vou dar para o meu amado, não é? Só que quando ela deu, Oswald, sempre tão esperto, não foi esperto naquele momento. Na piração. Na piração que ele estava do Manifesto Antropófago, ele não pensou em nenhum segundo que aquele seria o autorretrato dela. Ela se dando de presente ali para ele, né? Nua. Ele não pensou. Ele logo já pensou no homem plantado na terra, já pensou no antropófago e não teve a sensibilidade suficiente para pensar que seria ela ali se dando de presente, não é? Agora, para o Tarsilinha, isso tudo se fechou quando, na separação dos dois, de Oswald e de Tarsila, a única coisa que Tarsila quis de volta, quis de lembrança de Oswald, foi o quadro Abapuru. Ela pediu o quadro de volta. Então, na interpretação de Tarsilinha, fechou o pensamento dela. Porque como que Tarsila iria querer ela, né, se dando de presente para o seu amado, fosse enfeitar a casa dele, a sala dele, com outra mulher. Né? Nunca poderia caber isso na cabeça dela. Então, ela pediu de volta e Oswald deu de volta o Abapuru para ela. Eu achei fantástica essa versão, assim, absolutamente fantástica. E ainda falando sobre o movimento antropófago, fala um pouquinho sobre a diferença estética desse movimento com os outros movimentos. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho da antropofagia em si. Dá tempo? Como é que nós estamos de tempo? Dá tempo. Pode ir. Então, em 1929, Tarsila fez o quadro Antropofagia, que foi a fusão
da negra com o Abapuru. Só que ali já não era mais o Abapuru. Já era uma figura que, na cabeça de Tarsila, já era o engolidor de culturas. Ele já não tinha mais os traços, já não tinha o cabelo. Ela já colocou uma figura com 4 dedos. Já não era mais o Abapuru. Já era um... Uma coisa que acho que é válido falar também, porque eu não sei se todo mundo sabe, o antropófago, o que é o antropófago, né? O fato de... Isso. Não pode falar. Então, já era um antropófago, este engolidor de culturas. Então, Tarsila pensou, afinal, o que eu e meus amigos, eu e meus amigos modernistas, o que nós fazemos de melhor? Nós vamos para a Europa, nós vamos dizer, aspiramos à cultura europeia, não é? Nós puxamos ali, nós deglutimos a cultura europeia e trazemos para o Brasil sob um olhar brasileiro. Então, a gente nada mais é do que um antropófago da cultura alheia. A gente bebe e come a cultura alheia e traz e coloca sobre um olhar brasileiro. Então, como uma boa antropófaga que ela se viu, ela digeriu aquela ideia e nunca mais tocou no assunto. Então, o sentido de antropofagia é exatamente isso. É esse deglutir a cultura estrangeira e depois colocar sob um olhar brasileiro. Então, o sentido de antropofagia é esse. Você acha que ficou claro? Não, acho que ficou claro. Eu vou só acrescentar dos índios, que você sabe a tribo, são Yanomamis, né? Yanomami. Que nos índios, eles acreditavam que se eles comessem o inimigo, literalmente, né, praticar o canibalismo, eles não estariam apenas se alimentando, eles estariam se alimentando dos conhecimentos do outro, do inimigo. Então, todas as habilidades do inimigo viriam para ele se transformar em um ser mais elevado ou com mais conhecimentos e tudo mais. E aí eu acho muito interessante fazer esse comentário junto com o antropófago exatamente por isso, porque é essa ideia, né? Você... absorve o estrangeiro para se tornar algo diferente dentro de si, dentro da brasilidade, ter um resultado estético diferente, né? Sim. Então, mais ou menos isso aí mesmo, nesse sentido, né? Você tem aí a foto da negra com o Abapuru? Eu tenho, é que eu coloquei aqui você pendurou ali. Eu coloquei na minha exposição. Depois você tira uma foto. Depois você tira uma foto e eu posto no story sem problemas. Acabou aparecendo aqui no meu painel. Sem problemas. Acabou não aparecendo. Ainda Mas, dentro... Então, aí, voltando, as características, né, no trabalho de Tarsila, nessa fase antropofágica, ela já muda completamente da fase pau-brasil, em que as cores eram abertas, coloridas, as cores, né, do sol, do verde das nossas matas. Aí ela já faz as cores bem mais fechadas, bem mais densas. O rosa já não é aquele rosa mais tido como caipira, né? O verde já é bem mais fechado, o azul. Essa obra se chama O Lago. Não é? Aqui a gente vê vestígios do surrealismo também, nessas linhas, olha, nessa profundidade que na fase pau-brasil já não tinha também. Era muito mais chapado. Aqui já tem linhas que sugerem profundidade e sensualismo também. Né? Então, a vegetação é muito mais carnuda, muito mais sensual, também mostrando essa fase erótica que ela e Oswald já passam também. Nessa obra que se chama Cartão Postal, olha, a gente vê claramente a vegetação carnuda, olha a árvore. A gente vê aqui o bicho preguiça, que é meio bicho, meio homem, sugerindo também o surrealismo, essa coisa bem surreal. Então, ela já modifica completamente o seu trabalho nessa fase
da antropofagia. E este ovo, que é uma obra maravilhosa. Isso é uma coisa linda, não é? Que é o grande ovo e a cobra urutu, que é essa cobra volumosa que sai do ovo e ela se enrosca neste cone vermelho e ela se enrosca feito garras, feito dedos humanos. E aí ela observa o ovo e pensa, eu vim dele, eu vim do ovo. E aí ela pensa, é um ciclo, não é? É o ciclo vital. Refaz o caminho do mito, onde o fim volta ao começo. Então, é o ciclo vital, onde o fim volta ao começo. E aí ela se pergunta, quem veio primeiro? A gente pode pensar o ovo ou a galinha. Aqui no caso, o ovo ou a cobra. Então, interessante isso, né? Então, é muito profunda a obra da Tarsila. É muito você sabendo o porquê. Porque isso é que é interessante nas visitas guiadas. Então, eu lembro que quando eu perguntava, quando eu mostrava isso para as pessoas se encantavam, falavam, pois nunca tinha imaginado isso. Né? Pensando nessa obra como um ciclo vital, em que o fim volta ao começo. E entrando nesse ciclo da vida, ela que sempre teve, né, foi criada numa família super saudável em termos financeiros, veio a crise de 29 e modificou completamente a vida e a visão de Tarsila. Comenta um pouco. Exatamente. Pois é, porque aí veio a quebra da Bolsa de Nova York, que os americanos deixaram de comprar café do Brasil. E a família de Tarsila era inteira, eles eram cafeeiros de elite. O pai de Tarsila declarou falência e foi muito rápido. Né? Eles simplesmente perderam tudo em pouquíssimo tempo. E Tarsila declarou uma vez, ela falou uma vez, dizendo da tristeza dela, de ver aqueles campos de café, aquelas plantações carregadinhas de grãos de café e ninguém para comprar aquele café. Então, foi muito triste. E ela teve que se adaptar a isso muito rapidamente. Teve que começar a se desfazer das propriedades. O ateliê que ela tinha em Paris, que era estúdio que ela morava, Émile Zola contou para ela que tinha pertencido a Cézanne. Então, ela morou no estúdio que foi de Cézanne. E ela tinha paixão por aquilo. Então, ela teve que se desfazer do estúdio. E as obras que estavam em Paris, porque ela não podia voltar com aquelas obras. Então, ela foi, aos poucos, se desfazendo de tudo que ela tinha. E, é claro, foi modificando toda a vida dela. Então, o seu olhar sobre a vida se transformou e a sua arte também foi acompanhando esse seu olhar. Tudo foi se modificando. E aí a obra dela ganhou um cunho social muito profundo, um cunho mesmo que ela modificou completamente. Foi nesse momento, em 1932, 33, que ela fez obras como esta. Ó. Que é super conhecida, Os Operários. Os Operários. Que aqui a gente vê 51 cabeças, né, representando essa massa humana de operários na indústria de São Paulo, no caso, né? Que são 51 indivíduos de raças, de cores, totalmente diferentes, mas iguais nas frentes de trabalho. Então, isso é muito interessante. São 51 pessoas diferentes. Não tem sorriso, não tem alegria, não tem cor. Mas tem eles são iguais nas frentes de trabalho. Então, para você ver o cunho social, como muda. Fez aquela obra, a segunda classe, que também está aqui no meu painel, em algum lugar. Que ela mostra essas famílias, esses retirantes que saem do Nordeste à procura de uma vida melhor. Né? Que na obra de Portinari, que você fez a visita no MASP comigo, você vai lembrar que Portinari faz isso muito bem, maravilhosamente bem. Então, esse cunho social modifica completamente. Porque a vida dela também se modificou muito, não é? Não, eu ia fazer, na verdade, o input.
E aí, desse momento que ela também muda a forma de ver o mundo e de se expressar, ao mesmo tempo as pessoas não absorveram isso, né? Essas obras não Sim. foram tão bem vendidas, Não, digamos assim. não Mas foram. onde foi Principalmente, parar essas obras? principalmente essa Conte. da fase antropofágica. Não foram mesmo, sabe? Ela fez uma exposição no Rio de Janeiro e todo mundo olhou meio que enviesado. Tinha um caderno de mensagens para deixar e uma das pessoas deixou uma mensagem assim, se perguntando que obra é essa? O que acontece com essa pessoa? Né? Mas Tarsila era muito tranquila em relação ao trabalho dela, era muito segura em relação ao trabalho dela. Essa pessoa deixou uma mensagem anônima, mas ela encarou de uma maneira legal, sabe? De uma maneira que ela falou, é o meu trabalho, é assim que eu vou continuar trabalhando. Mas vieram esses reveses da vida e ela realmente mudou a sua maneira de pintar. Agora, tiveram pessoas, como aqui em São Paulo, o governador de São Paulo na época, que era Roberto Abreu Sodré, e o secretário de Cultura, que foi Luiz Arrobas, que investiram nessas obras de Tarsila, porque o Operários faz parte do acervo de São Paulo, sabe? Eles montaram uma sala, criaram uma sala no governo de Campos do Jordão, no governo do Na estado, cidade. na sede em Campos do Jordão, chamada Tarsila do Amaral, e essa obra está lá, faz parte do acervo de São Paulo. Então, eles tiveram essa visão. Para sorte nossa, muitas obras de Tarsila foram compradas aqui no Brasil. Pena que o Abapuru não foi, né? Ela queria muito que ficasse no Brasil, mas acabou não ficando, que é uma outra história que não dá nem para contar Aí já agora. entra. E aí eu queria que você contasse, a gente agora o tempo está ficando curto. Eu Tá. quero abrir para as pessoas falarem. Mas é só mais uma curiosidade, que isso eu vou acrescentar. Eu vou acionar aqui os comentários de novo. Tá. Para quem quiser, pessoal, tá acionado se vocês quiserem mandar pergunta. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, enfim, no final da vida dela, ela passou por várias coisas tristes, várias perdas, vários problemas médicos e assim por diante. Sim. E nesse momento ela teve uma reconexão com religião. Sim. E ela conheceu Chico Xavier e teve uma super relação com ele, não amorosa, uma relação de amizade. Sim, eles se complementaram. Ele deu muita força para Tarsila, muita força, porque ela perdeu a neta com 13 anos, a única neta que ela tinha uma única filha que se chamava Dulce e a neta Beatriz. E essa neta morreu afogada, tentando ajudar uma amiguinha que estava morrendo afogada, morreram as duas afogadas. Então, isso foi um trauma, imagina, para a Tarsila e para a filha Dulce, que morreu poucos anos depois. Então, depois dessas duas grandes perdas, Tarsila buscou apoio na religiosidade e espiritualidade de Chico Xavier. E conseguiu. Eles deram ali, Chico Xavier deu muito apoio para ela, muito apoio nesse momento. E Tarsila, aos poucos, foi perdendo tudo que ela tinha, foi vendendo as obras importantes. E ela teve um problema de saúde muito grande, que ela teve que operar da coluna e saiu da cirurgia paraplégica. Ela teve que ir para cadeira de rodas, não é? E ela nunca mais conseguiu andar. Mas, no final da vida dela, o que sobrou no apartamento dela foram somente desenhos e gravuras, porque as obras ela já tinha se desfeito de todas, por pura necessidade financeira. É duro a gente pensar isso, né? Mas foi o que aconteceu com ela. Eu vou puxar aqui algumas perguntas que mandaram. Uma delas é o vendedor de frutas. Qual o nome da fase dela? Pau Brasil. O quadro. Foi da fase Pau Brasil. Estão perguntando onde que fica a obra do Abapuru hoje em dia. Fica no Malba, em Buenos Aires.
Muitos, muitos elogios. Ah, muito obrigada. Estão pedindo para falar sobre a Negra, sobre A o negra, quadro da está até Negra. aqui, olha, no painel, ó. Até eu vou tirar, para eu falar um pouquinho. Oi, tá todo mundo concordando comigo que essa live é muito mais uma aula do que uma live. Olha, a negra, ela se inspirou numa ex-escrava, porque a Tarsila não pegou a escravidão, mas a família dela teve escravas. E a negra foi uma escrava da família dela, ou filha de uma escrava da família dela. Então, essa negra contava as histórias para Tarsila que as escravas não podiam parar de trabalhar para amamentarem seus filhos. Então, qual a solução que elas encontraram? Elas penduravam tijolos no peito, para o peito ficar bem comprido, bem flácido, para elas poderem jogar para as costas, e elas penduravam seus filhos nas costas, e as crianças, os bebês, iam amamentando enquanto elas trabalhavam. Foi a solução que elas encontraram para continuarem trabalhando e amamentando seus filhos. Então, essa história chocou tanto Tarsila, que Tarsila fez uma homenagem à negra. Tá vendo? A fotografia da negra, olha, ela usou o mesmo braço da negra, ela colocou na sua negra. E essa negra estava sentada numa escadaria, e ela fez na forma geométrica, ela fez também uma escadaria, e só que ela colocou uma folha de bananeira enviesada, que não tinha nessa escada. Mas a história mesmo foi inspirada nessa história que essa negra contou, que as negras penduravam tijolos. É assustador, né? É assustador, exatamente. Mas a história é verídica. Heloísa, estão perguntando se você tem indicação de livros para saber mais sobre a Tarsila. E tem vários livros, tem muitos livros da Tarsila. Eu tenho, até vou pegar um, quer ver? Que é lindo. Enquanto ela pega o livro, de qualquer forma, depois eu vou colocar nos stories o nome dos livros para vocês terem fácil. Este daqui é o catálogo da exposição, que eu acho que o MASP ainda tem para vender. Que é maravilhoso, é todo ilustrado, é lindo esse livro. É muito lindo. E tem vários. O livro da Tarsila é fácil de encontrar. Na estante virtual, tem vários livros dela. Sabe? São fáceis. Se der tempo, eu gostaria de ler o finalzinho do poema que Drummond escreveu para ela. Dá tempo? Pode, dá tempo. A gente tem 2 minutos. 2 minutinhos? Então eu vou ler aqui um finalzinho do poema que Drummond escreveu para Tarsila. Tarsila, nome Brasil, musa radiante, dália sobrevivente no jardim desfolhado, mas constante em serena presença nacional, fixada com doçura. Tarsila, amora, amorável do Amaral, prazer dos olhos meus, onde te encontres, azul, rosa e verde para sempre. É lindo, né? É lindo, né? É muito lindo. E olha, quem conviveu com Tarsila diz que ela era uma pessoa adorável, que ela era meiga, que ela era generosa, que ela era bondosa de coração. Então, além dos trabalhos lindos, inovadores que ela deixou essa presença também amorosa, essa presença generosa, sabe? Que eu acho que é um orgulho para nós brasileiros. Um orgulho mesmo quando a gente pensa numa figura tão maravilhosa como foi Tarsila do Amaral, que eu tenho muito orgulho em representar aqui nesse momento para vocês todos. Heloísa, eu não tenho palavras para te agradecer. Aqui tem 300 mil comentários agradecendo também por essa aula. Ai, que delícia! Eu queria falar da visita guiada virtual ao MASP, que a gente vai fazer no domingo, às 11 da manhã.
Gente, é o máximo. Façam, é o máximo. Muito legal. Eu vou postar na nossa página, que vai ser domingo às 11 da manhã. E depois nós vamos para o Dorset, em Paris. Também virtual, que vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa a nossa visita. Então, estão todos convidados. Primeiro para o MASP e depois para o Dorset. Para o Dorset. Maravilhoso. Tem gente perguntando, essa live vai para o YouTube, a gente vai depois avisar vocês. Muito obrigada pela presença de todos, muito mais obrigado você, Lô, por topar participar e compartilhar tanto conhecimento. Gente, eu adorei, estou vendo os comentários aí, muito obrigada a todos, de coração. Eu amei estar aqui com vocês. Viu, uma vez mais, com todo mundo, falando e contando da nossa Tarsila, né? Desse momento de arte tão gostoso, né, Mai? A gente nesse momento, eu acho tão legal. Eu acho muito legal o seu projeto. Eu vou falar até o Instagram decidir que acabou. Mas fazendo propaganda da sua visita, é muito legal, porque todo mundo preso em casa. E é uma chuva de cultura, é uma chuva de conhecimento e é um passeio, né? Porque você vai guiando e passando por cada quadro e trazendo com conteúdo externo. Super recomendo e que legal, estarei lá domingo. Tá muito bonita mesmo, tá legal a visita. Porque a gente entra dentro do acervo, não é? Não é simplesmente mostrando figuras. A gente entra, a gente caminha dentro do acervo e tudo que eu vou contando por detrás da obra. Isso é que é legal, não é? É legal a gente contando, as pessoas ficam sabendo o que passou atrás daquela obra, por que daquela obra, né? É o mais legal. É verdade. Super obrigada. Vou fechar aqui, o Instagram já está contando aqui os segundos. Tá bom. Então... Obrigada, Mari. Obrigada a todos. Até uma próxima. Obrigada. Beijo.